Você já ouviu falar da carta escrita por uma freira possuída há mais de 340 anos, que ficou trancada e indecifrável por séculos? Essa carta misteriosa, escrita em 1676, foi finalmente decifrada usando uma tecnologia secreta da Deep Web, e o que ela revela pode abalar as bases da fé e do conhecimento humano. Neste vídeo, vamos contar mais uma história assustadora e real, revelando quem foi Maria Crucifissa della Concisione, a jovem freira que se tornou canal de uma mensagem perturbadora enviada, supostamente, pelo próprio diabo. Vamos explorar os detalhes da possessão, o conteúdo chocante da carta, os segredos que o Vaticano tentou esconder e as possíveis profecias ocultas entre suas linhas. Prepare-se para uma viagem pelo mistério, pelo medo e pela dúvida, onde ciência e fé se chocam diante de um enigma que parece desafiar tudo o que acreditamos. Será essa carta uma simples heresia? Ou um aviso sombrio sobre o futuro da humanidade? Assista até o final para descobrir segredos que a Igreja preferiu manter ocultos. Era o ano de 1676, e o mundo ainda era governado por reis, cruzes e superstições. Na cidade de Palma de Montechiaro, no sul da Sicília, um convento beneditino repousava sobre uma colina silenciosa, como uma sentinela de pedra vigiando a escuridão. Ali dentro, viviam dezenas de freiras. Mulheres que haviam renunciado à vida mundana para se dedicar a Deus. Entre elas, estava uma figura peculiar, Maria Crucifissa della Concisione. Jovem, Maria era conhecida por sua devoção fervorosa, mas também por carregar consigo algo sombrio. Ela jejuava por dias. Dormia no chão de pedra. E dizia que ouvia vozes, que murmuravam em idiomas estranhos, e segundo ela, vinham de um lugar que Deus não alcança. As outras freiras evitavam comentar, temiam a fúria divina, ou pior, a atenção da Inquisição. Naquela época, bastava uma suspeita para que uma mulher fosse rotulada de herege, bruxa ou endemoniada. Mas foi numa noite abafada de verão que tudo saiu do controle. Os sinos do convento soaram no meio da madrugada, sem que ninguém os tivesse tocado. Um som grave, arrastado, que despertou todas as irmãs. Quando correram para os corredores, encontraram Maria caída no chão de sua cela. Sua pele estava pálida. Seus olhos, virados para cima. As mãos, cobertas de tinta escura. E ao seu lado, uma carta. Um pergaminho sujo, rabiscado com símbolos indecifráveis. Quando Maria despertou do transe, ela sussurrou algo que faria qualquer alma tremer. O diabo usou minha mão. Ele queria escrever e escreveu. Naquela madrugada sufocante, o ar dentro do convento parecia mais pesado do que o normal. As velas tremeluziam, mesmo sem vento. Algumas freiras afirmaram ter sentido o cheiro de enxofre, outras juram que ouviram sussurros vindos das paredes. Maria Crucifissa foi levada à enfermaria do convento, desacordada. Durante horas, ela permaneceu em estado de transe. Murmurava palavras desconexas, entre grunhidos e risadas que mais pareciam saídas de um poço sem fundo. Algumas irmãs relataram que ela falava com vários, como se fosse um teatro de vozes, ora infantil, ora masculina, ora animalesca. Mas era a carta que mais causava pavor. O pergaminho estava coberto por símbolos, letras, runas e traços que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Não era latim, grego, árabe ou hebraico. Era algo completamente diferente. Algo que parecia inventado. A escrita era coerente, e seguia uma estrutura linguística lógica. Cada traço parecia carregado de intenção. E o mais assustador? Algumas palavras repetiam-se, como um código. Como um ritual. As freiras, apavoradas, selaram o documento e o esconderam nos arquivos secretos do convento. A carta não deveria ver a luz do dia novamente. Mas a notícia escapou pelos corredores de pedra, até chegar aos ouvidos da igreja. E com ela, veio o julgamento inevitável. Maria foi interrogada por padres enviados do Vaticano. Durante os interrogatórios, ela confessou, a carta havia sido ditada por espíritos impuros. Segundo ela, o próprio Lúcifer sussurrava as palavras ao seu ouvido enquanto controlava sua mão. Por anos, ninguém ousou tentar decifrar o conteúdo. Dizia-se que quem tentasse, enlouqueceria. A carta permaneceu trancada por séculos em um cofre de ferro no interior do convento de Palma de Montechiaro. Era mantida como uma espécie de relíquia maldita. Apenas alguns monges e padres selecionados ousaram olhar para ela, e nenhum deles conseguiu entender absolutamente nada. Mesmo os maiores linguistas da época declararam a carta como intraduzível. Alguns diziam que se tratava de um idioma celestial corrompido. Outros sugeriam que Maria havia inventado tudo,
fruto de um colapso mental. Mas havia um detalhe que desmentia essa hipótese: a estrutura. A carta apresentava padrões, repetições e lógica. Mesmo parecendo uma mistura caótica de alfabetos antigos, havia um ritmo nela. Como se alguém, ou algo, soubesse exatamente o que estava fazendo. Especialistas modernos, séculos depois, analisando cópias digitalizadas do manuscrito, chegaram a uma hipótese perturbadora. A carta continha elementos do alfabeto grego, do latim arcaico, do árabe clássico e até de línguas desconhecidas da Mesopotâmia. Era como se várias línguas tivessem sido fundidas em uma só, criando um idioma criptografado e profano. Um idioma infernal. Essa ideia ganhou força com os relatos da própria freira. Segundo Maria, enquanto escrevia, ouvia vozes que falavam em sons que rasgavam o ar. Palavras que não podiam ser reproduzidas por uma garganta humana. Sons que não existiam no vocabulário dos homens. Durante séculos, padres exorcistas evitavam falar da carta. Diziam que seu conteúdo era perigoso demais. Que a própria leitura podia abrir portas espirituais que jamais deveriam ser abertas. Foi só com a chegada da tecnologia e da ousadia que alguém finalmente decidiu enfrentar o segredo e revelar o que o diabo escreveu. O mundo mudou, mas a carta permaneceu trancada, até que, em 2017, quando um grupo de pesquisadores da Ludum Science Center, na Sicília, decidiu enfrentar o tabu. Liderados por Daniele Abbate, especialista em criptografia e inteligência artificial, eles queriam saber: será que, com tecnologia, seria possível decifrar um texto escrito, supostamente, pelo próprio diabo? Foi aí que a ciência entrou em cena, mas não de forma convencional. Para isso, os pesquisadores recorreram a um software da Deep Web, uma inteligência artificial desenvolvida para decifrar padrões linguísticos perdidos. A ferramenta foi treinada com milhares de idiomas antigos, dialetos mortos, sistemas de escrita esquecidos há milênios, usada para tentar traduzir documentos da Babilônia e inscrições egípcias. Mas quando foi aplicada a carta da freira possuída, algo inesperado aconteceu. O sistema reconheceu traços e padrões familiares. Não era um idioma real, mas uma combinação engenhosa de múltiplos sistemas de escrita, codificados por alguém com um profundo conhecimento de linguística, ou, como especulam os mais místicos, por uma entidade que compreendia todos os idiomas humanos ao mesmo tempo. Linha por linha, símbolo por símbolo, a carta começou a se revelar. Aos poucos, palavras desconexas começaram a fazer sentido. Expressões assustadoras surgiam em meio à poeira de séculos e frases foram se formando. Deus é uma invenção do homem. Este sistema não serve a ninguém. O Éden é uma mentira. Muitas frases pareciam atacar diretamente os pilares da fé cristã, como se tivessem sido escritas por uma força que desprezava tudo o que era sagrado. Era como se, durante 341 anos, o diabo tivesse sussurrado um segredo, esperando para ser lido. No início da carta já se depararam com a seguinte afirmação: o homem inventou Deus. E o mantém em livros para sentir menos medo da morte. Ao longo das linhas, frases desconexas misturavam trechos com mensagens filosóficas sombrias, frases perturbadoras e ameaças veladas. Algumas das expressões mais aterradoras incluíam: o Éden nunca existiu. Foi uma ilusão plantada na mente dos fracos. Deus acredita que pode salvar a humanidade. Mas ele está enganado. O reino pertence a mim. Sempre pertenceu, finalizou o diabo. A carta questionava abertamente a figura de Deus, dizendo que ele era uma prisão inventada pelo próprio homem para conter o medo e o caos. Havia críticas à Santíssima Trindade, à Virgem Maria e até a Jesus Cristo, chamado no texto de figura fabricada. Mais perturbador ainda, a carta mencionava que Deus e Satanás seriam, na verdade, parte da mesma entidade, duas faces da mesma ilusão criada pelos homens. Essa teoria, segundo estudiosos, remete a ideias gnósticas antigas, proibidas pela Igreja desde os primeiros concílios cristãos. Mas o que mais inquietou os especialistas foi o tom da carta. Não era um delírio religioso. Era articulado, coerente, frio. Era como se uma inteligência estivesse zombando da fé humana. A carta ainda fazia referência à vida eterna como prisão e ao livre-arbítrio como piada. Dizia que a Terra era um experimento falho, e que logo, muito em breve, os portões do inferno se abririam. Não era só uma carta. Era uma declaração de guerra espiritual. Antes de ser possuída, antes da carta, antes da fama obscura. Maria Crocifissa della Concisione era apenas uma jovem siciliana chamada Isabella Tomasi. Nascida em 1645,
numa família nobre do sul da Itália, foi enviada ainda adolescente ao convento beneditino, um destino comum para mulheres da aristocracia que não se casariam. Ali, entre orações e cilícios, transformou-se em Maria Crucifissa, entregando sua vida aos votos sagrados. Mas relatos antigos indicam que Maria era diferente desde o início. Muitas freiras acreditavam que ela estava destinada à santidade. Outras, achavam que algo nela não estava certo. Segundo documentos preservados na biblioteca do convento, Maria relatava ter visões desde os 15 anos. Dizia ver luzes negras durante a missa, ouvir vozes durante as orações e sentir presenças que ninguém mais percebia. Os registros são vagos, talvez propositalmente. A Igreja, naquela época, controlava rigidamente qualquer narrativa que envolvesse o sobrenatural. Se algo ameaçava os dogmas, era rapidamente sufocado ou rotulado como obra do demônio. Mas o caso de Maria foi diferente. Quando a carta surgiu, o Vaticano hesitou. Havia quem defendesse que ela era uma mística, tocada por Deus, e que o diabo a atacava por isso. Outros acreditavam que ela já era, há muito tempo, um canal aberto para forças ocultas. Maria passou o resto da vida reclusa no convento, sob vigilância constante. Morreu em 1690, aos 45 anos, e foi enterrada ali mesmo, sob o altar da pequena capela. Sua cela permanece intacta até hoje. Muitos evitam entrar. Dizem que, nas noites de tempestade, ainda se ouvem sussurros por trás da porta trancada. Documentos históricos mostram que, logo após a carta ser escrita, representantes da Santa Inquisição visitaram o convento. Registros dessas visitas desapareceram dos arquivos públicos. Mas estudiosos descobriram pistas em cartas privadas trocadas entre monges e bispos. Em uma delas, escrita em latim, havia uma frase perturbadora: "A mão que escreve em nome das trevas deve ser contida, não estudada." A carta foi lacrada, escondida, trancada em arquivos secretos, com acesso restrito a padres altamente graduados. Muitos acreditam que ela tenha passado pelas mãos de teólogos exorcistas, especialistas em demonologia que trabalham nos bastidores da Igreja, muitas vezes em missões silenciosas que jamais chegam ao público. Mas por que tanto segredo? A resposta talvez esteja no próprio conteúdo da carta. Ao questionar a existência de Deus, o Éden e até mesmo da salvação, a mensagem representava uma ameaça direta aos pilares da fé cristã. Era perigosa, subversiva, capaz de semear dúvida em qualquer fiel que a lesse. E o Vaticano sabia disso. Algumas teorias sugerem que existem outras cartas, outras possessões, outros registros de freiras e monges que escreveram sob influência de algo inumano. Tudo isso arquivado sob o que estudiosos chamam de os documentos do silêncio. O caso de Maria Crucifissa foi apenas um vazamento. Um erro. Algo que escapou ao controle. A Igreja jamais reconheceu oficialmente a carta como autêntica. Mas também nunca negou sua existência. E, para muitos, esse silêncio diz mais do que qualquer declaração. Frases como: "O véu que separa os mundos está frágil. O despertar da besta será o fim dos tempos tal como os conhecemos. Os fiéis cairão, e a dúvida se espalhará como fogo." Levavam a crer que a carta não era apenas um ataque à fé, mas também um alerta velado sobre eventos futuros. Alguns pesquisadores associaram essas passagens a antigas profecias apocalípticas, enquanto outros viram nelas uma antecipação das crises espirituais e sociais que hoje vivemos. Havia ainda menções a portais abertos entre o céu e o inferno, uma barreira tênue que poderia ser rompida por ações humanas, rituais, desrespeito às leis divinas ou até mesmo pela simples perda da fé. E o mais assustador: as datas mencionadas no texto, ainda que cifradas, indicavam um momento crítico a ser atingido em algum ponto do século XXI, justamente agora, em nossa era de caos e incertezas. Esse mistério despertou interesse tanto da comunidade científica quanto de grupos religiosos e esotéricos, todos em busca de decifrar o que realmente significavam essas palavras e quais seriam as consequências. Mas uma pergunta permanecia no ar: quem realmente escreveu essa carta? E por que escolheria uma freira para transmitir uma mensagem tão devastadora? A carta nunca foi apenas sobre as palavras escritas, era sobre quem as escreveu. Maria Crucifissa não foi escolhida ao acaso. Documentos históricos indicam que Maria tinha uma sensibilidade espiritual incomum. Ela era considerada, por muitas freiras, uma viva ligação entre o mundo terreno e o invisível. Mas por que uma freira? A resposta pode estar no ambiente do convento, um local de silêncio, isolamento e intensa espiritualidade,
onde uma mente perturbada ou possuída poderia ser facilmente ignorada ou rotulada como louca. Além disso, as freiras eram vistas como figuras puras, cuja palavra tinha peso moral e espiritual. Uma carta vinda de uma delas carregava mais peso, e causava mais impacto, do que a de um estranho ou herege comum. Alguns pesquisadores sugerem que Maria foi um vazio perfeito, um canal aberto para uma inteligência que precisava se comunicar, mas que não poderia fazê-lo diretamente. O convento, com suas regras rígidas e isolamento, ofereceu a atmosfera ideal para essa comunicação se manifestar. Há até teorias conspiratórias que afirmam que o Vaticano sabia da possibilidade de possessão, mas manteve Maria sob rígido controle para estudar o fenômeno em segredo. Em resumo, Maria era tanto vítima quanto instrumento, uma peça-chave em um jogo muito maior. A verdadeira natureza dessa escolha, divina, demoníaca ou humana, permanece envolta em sombras. O nome de Maria Crucifixa ecoa até hoje entre os corredores silenciosos do convento e nos arquivos secretos da Igreja. Seu legado não é apenas a carta misteriosa que desafiou séculos de dogma, mas também a sombra inquietante que deixou na história do oculto. Para o Vaticano, o caso permanece um tabu. Mas para aqueles que ousam estudar a carta e sua origem, surge uma pergunta ainda mais perturbadora. O que mais está escondido nas profundezas das criptas, atrás das portas trancadas, longe dos olhos do público? O tempo passa, mas o medo permanece. O que a carta revelou sobre Deus, o diabo e o destino da humanidade continua a assombrar aqueles que a leem. E você, o que acha desse mistério milenar? Será que a carta é uma verdade oculta ou apenas um delírio perturbador? Deixe seu comentário, compartilhe suas teorias, e não esqueça de se inscrever no canal para mergulhar cada vez mais fundo nos segredos obscuros do Vaticano. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão revelar ainda mais mistérios que ninguém ousa contar. Até a próxima, e lembre-se, nem tudo que é escondido deve permanecer oculto, mas nem tudo que é revelado é para os fracos de coração. Assista nossos outros vídeos e descubra outros segredos guardados pelo Vaticano.